Olá, tudo bem? Professora Arli, de Geografia, Instituto Genara Viana. Mais um vídeo aí para a turma do sexto ano, turma 600 e 601. Vamos falar do capítulo 3, Representação do Espaço Geográfico. Esse capítulo, ele inicia na página 34, 35, então vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Na página 34 e 35 fala aí das primeiras representações geográficas, né? As primeiras formas de representação. Então, na página 35, por exemplo, está falando aí da pintura rupestre. Que desde o período da pré-história, os povos dessa época, né, desse período, usava como, por exemplo, a pintura rupestre, por onde eles passavam. Então, vocês têm aí uma imagem mostrando esse desenho, né? E com o passar do tempo, os pesquisadores, os especialistas, profissionais que lidavam aí com essas descobertas através dessa forma de representação, chegava aí a uma conclusão que tipos de povos, que povos passavam por essas localidades, né? Então, a pintura rupestre vem falando desse período aí da pré-história. Lógico que com o passar do tempo, várias formas de representação foram surgindo. Então, hoje, na atualidade, tem aí várias formas de representação. Então, na página 36, por exemplo, está citando aí as maquetes, né, que vocês conhecem muito bem. Qual aluno que nunca fez uma maquete? É muito comum nas escolas os professores pedirem para fazer uma maquete, né? Isso é uma forma de representação que vocês aprendem desde cedo a lidar. Então, a maquete vocês conhecem muito bem. Uma outra forma são os blogodiagramas, né? Os croquis, as plantas e os mapas. Então, esses são os exemplos de representação aí que temos na atualidade. Na página 36, aí sim, aí a gente está falando aí, vamos falar de cada uma separadamente, né? Então, nós temos na página 36 a maquete, como eu acabei de dizer, vocês conhecem, com certeza, vocês já fizeram uma maquete. A maquete é uma representação em formato e tamanho reduzido de um espaço e de um lugar, uma área de um objeto, né? Por exemplo, a construção de um prédio. Então, antes desse prédio ficar construído, é muito comum fazer-se a maquete desse prédio para que as pessoas tenham a ideia, a noção de como ficará aí esse prédio no futuro. Na página 37 está falando do bloco diagrama, né? O que vem a ser isso, né? É uma representação muito utilizada na geografia. Por quê? Olha aí a imagem, como é essa representação. Pois favorece uma visualização mais clara da superfície, né? Normalmente é usada aí para verificação de uma forma de relevo, de uma paisagem. Então, o desenho dá para a gente perceber a diferença de um formato para o outro, né? De uma representação, cada representação tem sua forma diferente. Através dos desenhos aí da página 37, dá pra gente fazer essa percepção muito bem. A próxima é o croquis, né, que é um esboço de um lugar ou um ambiente de uma paisagem, né? É um desenho livre, sem rigor de medida ou proporções e perspectiva, dando aí a visão dessa localização. Tem na página 38 o exemplo do croquis, tá? É muito utilizada do tipo de representação para mostrar, por exemplo, o plano de uma paisagem. Na página 39, a gente está falando aí de uma planta também, que é uma representação muito comum usada no dia a dia. É uma representação que é muito utilizada na construção civil, né? Então, na construção civil usa essa forma de representação para facilitar, né? Aí a construção tá feita, beleza, quero mexer nessa obra, fazer uma modificação, usa-se a planta para poder você ter a noção de como foi feita essa construção, de como foi feita a distribuição desse espaço
para você ter aí a continuação, né? Se você pode ou não fazer essas transformações nesse espaço. Então, a planta é muito usada, por exemplo, tá? Na construção civil, como eu falei para vocês ainda há pouco. Depois vem o mapa, né? O mapa também é muito utilizado e todos nós conhecemos aí essa forma de representação. No capítulo de vocês, tem na página 40 e 41 os tipos de mapas, como eram antigamente esses formatos de mapa, né? Lógico que com o passar do tempo isso também foi modificando, veio modificando ao longo do tempo. E hoje o mapa ele tem uma leitura muito mais fácil do que esses aí de décadas passadas, né? Mostra aí na página 40 e 41 mapas totalmente diferentes do que a gente conhece hoje. E também vem falando dos tipos de mapas, né? Hoje, os mapas ele é dividido por aspectos. Então, na página 42 e 43, vem falando aí de 5 tipos de mapas. Então, vamos lá. Além de representação, os limites de territórios e aspectos relacionados a altitudes, os mapas também podem se retratar características naturais, físicas ou culturais, né? Essa diversidade de fatores possibilita a criação de vários tipos de mapas. Como eu acabei de dizer, são 5, tá? Aqui para o 6º ano, tá, meus amores? Vocês vão estudar esses 5 tipos de mapas. São eles: mapas físicos. O que vem a ser um mapa físico? Vamos lá. Representam características naturais, como relevo, hidrografia, clima, vegetação, elementos da geologia, né? O outro tipo de mapa, mapas demográficos. O que vem a ser isso, professora? Então vamos lá. Representa a distribuição e as características da população de determinado espaço, de um município, de um estado, de um país, de um continente. Então, quando se fala em população e dessa distribuição populacional, a gente está falando aí de um tipo de mapa que se chama mapas demográficos. O terceiro tipo é o mapas econômico, que representa a característica referente à produção e à circulação de riquezas, como recursos minerais, agropecuários, indústria e energético, né? Então, quando se fala de economia, tá? De riquezas econômicas, a gente está falando aí do tipo de mapa que é chamado de mapas econômicos. O outro é mapas históricos, representa as características culturais de um espaço ou acontecimentos que nele correspondem em determinado momento da história. Então, quando se trata de momento histórico, né, de algo que aconteceu em determinado período, a gente utiliza aí o mapa histórico. E o último, o mapa político, que representa a divisão administrativa de países, estados, províncias e criação, no caso das cidades, né? Então, se eu sou a professora de vocês, eu aqui moro em Araruama, a minha cidade é Araruama. Então, se eu quero fazer uma pesquisa sobre a economia da minha cidade, né? Eu vou lá na internet e faço a busca em cima desse tema e vai aparecer para mim o quê? Mapa econômico. Então, eu tenho, através do mapa econômico de Araruama, tudo o que eu preciso saber sobre a economia da minha cidade. Se eu quero saber sobre a história, a mesma coisa, né? A divisão política, né? No caso, referente aqui à minha cidade, vai aparecer os distritos, os bairros, toda essa divisão administrativa da minha cidade, no qual eu estou falando aqui, eu estou dando como exemplo para vocês. Então, os tipos de mapas são 5 mapas físico, demográfico, econômico, histórico e mapas políticos, tá? Então, vamos seguir. Tem os exercícios, tá? Esse capítulo é bem resumido, bem pequenininho, tá? Dá uma olhada aí no roteiro de vocês, segue as orientações, as minhas dicas que eu dei aí no roteiro, tá bom? Aproveitando que o capítulo é pequeno, então dá para vocês sinalizarem. Eu sei que em sala de aula a gente tem aquele costume, né, de fazer a leitura compartilhada, fazer toda aquela marcação.
que eu sinalizo para vocês, mas eu sei que em casa vocês também vão continuar fazendo esse trabalho, né? Porque vocês são caprichosos, continue cuidando do material de vocês, porque a tia, quando estivermos todos juntinhos, a gente vai estar visualizando isso aí. Então, cuidam-se, não deixe de fazer essa atividade. Tá com dúvida? Vai lá no meu e-mail, manda um recadinho, pergunta, tá? Tô sentindo a falta aí de vocês na comunicação aí através do e-mail. E é isso, tá? A gente se encontra no próximo capítulo. Fique com Deus.